Olá, pessoal. Vamos dar início à aula número 12 da disciplina Fundamentos da Organização do Currículo Escolar. Estávamos, até então, estudando a influência das teorias pós-críticas e agora mudamos o tema e vamos conversar um pouquinho mais sobre o currículo comum, o currículo integrado e o currículo a favor das diferenças. Então, como tudo aquilo que nós estávamos conversando, como aquilo vai se materializar, vai se concretizar em forma de currículo. O objetivo, portanto, desta aula é analisar as concepções de currículo comum, do currículo sensível às diferenças e de currículo integrado, que são três formas que a literatura apresenta de organização de currículos. Pois bem, o que seria o currículo comum? Nós vamos lembrar que estudamos lá atrás, estudamos as teorias tradicionais do currículo. Nós vamos lembrar também que as teorias tradicionais do currículo, elas estavam bastante preocupadas com a seleção e organização de conhecimentos. E nós vamos lembrar que num desenho social que olha para a escola como agência, como instituição responsável pela ascensão social, a escola vai defender o ensino do conhecimento verdadeiro, o ensino de uma determinada cultura, o ensino e a transmissão de uma cultura comum. São princípios baseados no universalismo, aquela ideia de que, ora, há um conhecimento insubstituível, há um conhecimento que é importante, há um conhecimento que não pode ser relevado, que é o conhecimento, que as teorias já nos disseram, produzido por um determinado grupo, mas é um conhecimento importante para todas as pessoas, para que elas possam se integrar na sociedade, para que elas possam desenvolver bem as suas atividades, sobretudo, contribuir com o progresso da sociedade. Essa visão, como vocês lembram muito bem, essa visão é herdada de Ralph Tyler, que vai apostar no conhecimento acadêmico. Se vocês lembrarem da teoria tayleriana, que estudamos em aula passada, vocês vão lembrar que a teoria tayleriana olhava para três fontes de organização do currículo: a vida das crianças, o conhecimento acadêmico e as necessidades das pessoas. Então, olhando para essas três fontes, nós naquele encontro discutimos mais profundamente sobre isso. O que ficou para a trajetória, para a história do currículo foi principalmente a ideia do currículo organizado a partir do conhecimento acadêmico produzido nos centros de pesquisa, produzido nas universidades, produzido dentro daqueles grupos preocupados com determinados assuntos. Esses conhecimentos, eles seriam distribuídos do mais simples para o mais complexo, do mais geral para o mais específico e organizados dentro de uma cadeia, dentro de uma determinada sequência curricular. Esta forma de organizar o currículo, ela se inspira na ideia de que todos precisam aprender as mesmas coisas. E essa forma de organizar o currículo, ela foi muito marcante no Brasil, sobretudo a partir do movimento que vocês estudaram, chamado Tecnicismo Educacional, onde o livro didático exerceu um papel fundamental. Então, crianças de grupos sociais bastante distintos, crianças e jovens e adultos, que moravam em cidades afastadas, às vezes, milhares de quilômetros, estou pensando na dimensão do território nacional, elas tinham a mesma proposta, aprendiam as mesmas coisas, porque o currículo tomava como base a mesma lógica de organização dos conhecimentos. Mas não é recente a crítica a esse processo, não é nova a análise que se fez dessa história. Então, vários autores vão apontar os problemas na ideia de nós estabelecermos o mesmo currículo para todo mundo, na ideia, sobretudo, de retirarmos o conhecimento científico dos seus lugares de origem e distribuí-lo em disciplinas dentro do currículo escolar, dentro da escola. É interessante a gente lembrar que as principais críticas vão sinalizar que a disciplina é produto de uma construção social e política. E se você retomar alguns trabalhos sobre história do currículo, você vai observar que algumas disciplinas já foram fundamentais, já foram importantes, algumas disciplinas já tiveram um lugar no currículo e essas disciplinas, com o passar do tempo,
foram se modificando. Ou elas desapareceram, ou elas mudaram de lugar, ou elas perderam relevância. Então, se você pensar economia doméstica, se você pensar educação moral e cívica, se você pensar na universidade, estudos dos problemas brasileiros, ou organização social e política do Brasil, ou mesmo trabalhos manuais, ou mesmo música, né? Ou seja, várias disciplinas já estiveram no currículo e disciplinas foram substituídas. Em aulas anteriores, nós demos exemplos, como por exemplo a Inconfidência Mineira, né, ou outros fatos quaisquer que já tiveram um lugar, né, no currículo, que não estavam no currículo, depois passaram a frequentar o currículo e depois podem vir a desaparecer do currículo. Em alguns momentos, algumas datas comemorativas foram exaltadas, foram trabalhadas no currículo, agora essas datas, ou a depender da escola, elas também perdem lugar no currículo. Então, as disciplinas, ao contrário do que a gente possa perceber, o que está na disciplina e a própria existência da disciplina, ou seja, os conteúdos dessa disciplina e sua própria existência, são construções sociais, são construções políticas. As disciplinas são introduzidas com base em argumentos de utilidade social. Então, as disciplinas elas são sempre temporárias, né? Num determinado momento, aqueles conhecimentos são inquestionáveis, aqueles conhecimentos acadêmicos são vistos como, né, muito importantes, então elas acabam, né, ocupando um lugar. Com o passar do tempo, esses conhecimentos perdem relevância, são deslocados, são retirados e aquelas disciplinas podem, inclusive, desaparecer do currículo. O currículo comum ele acaba estabelecendo uma certa tradição acadêmica, porque como o currículo comum, na maioria absoluta das vezes, o currículo comum é elaborado com base no conhecimento acadêmico, o jeito, entre aspas, científico de ver e de explicar as coisas do mundo, ele se estabelece como a única verdade possível. E aí nós, né, que passamos pela escola, vamos depositar muita fé, uma crença inabalável no conhecimento científico e vamos apostar no conhecimento científico como uma maneira razoável, correta, racional de resolver os problemas da humanidade. Uma outra crítica feita ao currículo comum é que eles acabam, como nós já estudamos aqui, né, sob influência das teorias pós-críticas, ele acaba constituindo determinadas identidades de professor e identidade de aluno. Então, o currículo comum ele recorta conhecimentos acadêmicos, conhecimentos científicos e distribui. Se alguns dos alunos se dão bem naquela experiência curricular, ou seja, passam com sucesso, sem maiores problemas por essa trajetória curricular, aqueles são tidos como bons alunos. Vamos fazer uma situação hipotética. Se fossem outros os conhecimentos, talvez esses conhecimentos que lá estão, né, constituiriam as crianças de uma maneira diferente. Então, ao invés dessas crianças se darem bem na escola, serem vistos como bons alunos, quem se daria bem, quem seria visto como bons alunos seriam outras pessoas. E você vai perceber, né, que a mesma questão é válida para os professores. É fácil a gente notar quais são as disciplinas que têm mais representatividade, mais importantes, mais valiosas dentro do currículo, numa lógica do conhecimento científico. São aquelas que agregam uma quantidade maior de conhecimentos científicos. Eu costumo dar um exemplo assim, né, nas minhas aulas e acho que cabe bem neste momento. Se houver um movimento na sociedade brasileira e arte e educação física forem retiradas do currículo e no seu lugar forem colocadas mais aulas de ciências, mais aulas de matemática, não haverá nenhuma manifestação, né, para retornar esse processo. Ou seja, a probabilidade que a comunidade, que os pais das crianças, né, que a sociedade como um todo aprove essa mudança, ou seja, o fim da educação física, o fim da arte e mais aulas de matemática, mais aulas de ciências, né, grande essa probabilidade. Por quê? Nós estamos numa sociedade que atribui um valor muito grande ao conhecimento científico. Produto também de uma passagem pela escola, onde nós fomos aprendendo que o conhecimento científico é a melhor forma de explicar as coisas do mundo. E, finalmente, né, uma última, entre tantas outras possibilidades, né, uma última crítica ao currículo comum, é que eles não deixam de ser, né, ou seja, o currículo comum não deixa de ser mais uma tecnologia de regulação, uma disciplina, melhor dizendo, uma disciplina nada mais é do que uma tecnologia de regulação. Vamos voltar aos casos, né, que acabei de citar. Muitos pais
acabam dizendo para suas crianças que o importante é a nota que elas tirem em língua portuguesa, a nota que elas tirem em matemática. Porque essas são as disciplinas que são valorizadas, são as disciplinas que são cobradas nas avaliações de grande escala. Às vezes, a depender da avaliação, ciências também é cobrada. Então, se a gente olhar para o dispositivo de avaliação, se a gente olhar para o lugar que essas disciplinas ocupam no currículo, com uma maior carga horária para essas disciplinas, a gente vai percebendo que elas são uma tecnologia de regulação. A gente vai percebendo que ser bom em matemática ou pensar a partir do raciocínio exigido nas aulas de matemática, ser bom em ciências, ser bom em língua portuguesa e nos organizarmos, né, os nossos textos, as nossas produções, a nossa maneira de pensar a partir dessas disciplinas, porque afinal de contas são elas que são valorizadas e são elas que são exigidas nas avaliações externas, etc., elas vão estabelecendo, na verdade, determinadas maneiras de ser, determinadas maneiras de estar. Então, o currículo comum, como vocês podem ver, ele possui uma série de críticas, né? Estas críticas que se disseminaram, né, sobre os estudos que se disseminaram, através das pesquisas sobre o currículo que foram realizadas a partir dos anos 80, elas influenciaram muitas redes, muitas escolas, muitos sistemas de ensino a pensarem suas propostas curriculares, a reorganizarem suas propostas curriculares. É nesse âmbito, né, que surgiu o currículo integrado. É uma outra maneira da gente pensar e organizar o currículo. E vocês certamente vão lembrar, quando discutimos aqui na nossa disciplina, da educação libertadora, né, das propostas de educação popular e educação libertadora, inspiradas principalmente, né, nos trabalhos do professor Paulo Freire e que vocês tiveram, inclusive, a oportunidade de assistir um filme, né, dessas experiências. Ali está um bom exemplo, né, de um currículo integrado. Você já não percebe mais um conjunto de conhecimentos considerado inquestionável e que precisa estar na escola de uma determinada maneira. Naquele filme, né, vocês já vão perceber que os conhecimentos que estão lá na escola, os conhecimentos que fazem parte da experiência pedagógica, eles vêm de outros lugares, eles estão espalhados na sociedade mais ampla e são as necessidades, às vezes, ou a própria vida social das pessoas que vai propor o conhecimento a ser trabalhado no currículo. Então, ao invés de ser visto como uma só maneira, ao invés desse currículo ser visto com base naquilo que a criança precisa aprender, às vezes, né, o currículo integrado se organiza a partir de competências, às vezes ele se organiza com base, né, em aglutinações, em diálogos, em trabalhos coletivos de 2 ou mais disciplinas e às vezes, né, o exemplo que eu vinha citando, ele se organiza com base nas demandas sociais. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, né? Na aula, se não me engano, né, na aula número 4, nós já conversamos sobre o contexto neoliberal, conversamos também sobre a pedagogia das competências e fizemos aqui alguns comentários acerca da organização do ensino por competências. Uma competência nada mais é do que a capacidade de mobilizar conhecimentos de várias ordens para resolver um problema do cotidiano. E nós temos observado, né, que no finalzinho da década de 90 e avançando para o século XXI, nós observamos várias propostas curriculares que se organizam a partir de competências. Então, uma competência, para ser desenvolvida, ela vai requerer conhecimentos de várias espécies. Então, se você organiza um currículo a partir de competências, obrigatoriamente você leva os professores a trabalharem com situações problema, a trabalharem com investigações, a trabalharem com resoluções, né, de situações que obrigam as crianças, jovens e adultos a buscarem conhecimentos de várias ordens para resolver aqueles problemas. Imaginemos, por exemplo, né, que o professor leva para a sala de aula, né, ou a professora leva para a sala de aula uma instalação elétrica, né, lâmpadas, soquete, fios, tomada, e o objetivo é que as crianças construam lá um pisca-pisca daqueles que a gente vê, né, nas festas natalinas.
as crianças se mobilizando para resolver aquilo, as crianças pesquisando para resolver aquele problema, as crianças envolvidas naquela atividade, elas mobilizarão conhecimentos de várias ordens. Então, a competência a ser desenvolvida, ela requer saberes que extrapolam a área, né, da ciência, que extrapolam o conhecimento de eletricidade. As crianças vão precisar, né, buscar outros tipos de conhecimento. Uma outra forma de integração é a partir dos conceitos das disciplinas. Essa forma ela é bem comum, sobretudo num período que a escola, né, brasileira viveu, apostando em projetos interdisciplinares. Então, professor de matemática, professor de história, às vezes vão trabalhar em conjunto, cada um mobilizando os conhecimentos do seu próprio componente, os conhecimentos consagrados, acadêmicos do seu componente, para resolver um problema que seja comum. Então, né, na maioria das vezes, quando as escolas propõem projetos às crianças, elas estão fazendo esses trabalhos apostando que a área de matemática vai contribuir com seus conhecimentos, a área de português com os seus, a área de arte com os seus, a área de ciências, de filosofia, de sociologia, de história, cada um com os seus para, né, juntos ajudarem as crianças a produzirem uma apresentação, um portfólio, um programinha, um vídeo, né, uma experiência fora da escola e por aí vai. Normalmente, naquelas atividades de estudo do meio ou saída pedagógica, quando as crianças vão num determinado lugar, esses trabalhos, muitas vezes, a criança faz uma série de anotações, etc., mas tem um professor de geografia e um professor de ciências trabalhando juntos, né? Então, na mesma atividade, são mobilizados os conhecimentos consagrados das disciplinas de geografia e da disciplina de ciências. E, finalmente, né, é aqui que se encaixa o exemplo, né, do trabalho do Paulo Freire que nós estávamos comentando, as demandas sociais, né, os problemas, aquilo que a escola ou que a sociedade vai apresentando como relevante e a escola vai levando para dentro dos seus muros na tentativa de formar as crianças para que possam atender a essas demandas. Normalmente, esse tipo de preocupação mais ampla, ela embaralha os conhecimentos das disciplinas com os conhecimentos de outras ordens, né, com os conhecimentos do senso comum, com os conhecimentos, né, da cultura popular, e essa maneira de misturar tudo, né, e essa maneira de trabalhar a partir dessas demandas, ela acaba nos oferecendo uma outra forma de desenvolver o currículo integrado, mas que desestabiliza um pouquinho, né, a lógica dos conhecimentos científicos, desestabiliza um pouquinho a lógica da organização sequencial dos conteúdos na escola. Como eu havia dito, né, a pedagogia freireana, ela oferece os conhecimentos científicos, oferece a oportunidade das pessoas terem contato com os conhecimentos científicos como uma forma de entender a realidade que elas vivem. Bom, e, finalmente, né, uma outra proposta curricular, como nós já havíamos anunciado, né, é uma proposta que está dialogando, né, com as teorias pós-críticas e que nós vemos esses elementos cada vez mais presentes dentro dos currículos escolares, às vezes conversando com o currículo comum, infelizmente, e conversando, sobretudo, com o currículo integrado, né, preocupado principalmente com esse aspecto. Nós assistimos o currículo a favor das diferenças. Como vocês já perceberam, o currículo a favor das diferenças vai buscar inspiração no multiculturalismo, no pós-estruturalismo, nos estudos culturais e em outras teorias pós-críticas que nós, né, não abordamos na nossa disciplina. Estudos do gênero, teoria queer, estudos feministas, filosofia da diferença, pós-modernismo. O currículo a favor das diferenças, ele reconhece o patrimônio cultural da comunidade. Então, o currículo a favor das diferenças, ele procura olhar quem são as pessoas que lá estão. Ele procura saber como que aquela comunidade lida com os problemas que ela possui. O currículo a favor das diferenças, ela reconhece que as pessoas que estão na escola, elas não pertencem somente a um grupo. Elas pertencem a vários grupos e têm seus saberes atravessados pelos meios de comunicação, pela cultura popular, pela cultura acadêmica. E aí o currículo a favor das diferenças, ele vai promover a justiça curricular.
O que é a justiça curricular? É aquela preocupação em que, é aquela preocupação que inspira os curriculistas, os professores, a pensarem em propostas que considerem conhecimentos que estão disponíveis, conhecimentos que não estão disponíveis e conhecimentos que pertencem aos vários grupos sociais. Historicamente, como vocês sabem, os currículos foram colonizados por conhecimentos vindos de determinados grupos. A justiça curricular busca desestabilizar, levar para o currículo saberes de vários grupos sociais. Então, qual é o modo que algumas tribos indígenas, alguns povos indígenas, melhor dizendo, no Brasil têm de produzir ciência? Como que os trabalhadores de determinada região resolvem problemas matemáticos? Esses conhecimentos, se estiverem no currículo, eles promoverão justiça curricular. O currículo a favor das diferenças, ele evita o daltonismo cultural. Nós temos uma tendência a pensar que todas as crianças aprendem do mesmo jeito, todos os jovens precisam do mesmo tipo de informação e que a aula deve ser a mesma para todo mundo. O currículo que evita o daltonismo cultural é o currículo que reconhece que as pessoas podem fazer atividades diferentes, que as pessoas aprendem a partir de experiências diferentes, que as pessoas precisam viver situações diferentes para que elas possam se apropriar de outras formas de ver o mundo, de outros discursos, de outras explicações. E, finalmente, o currículo a favor das diferenças, ele ancora socialmente os conhecimentos. Então, nós atravessamos uma longa trajetória baseada nas ideias de Tyler, baseada nas ideias de currículo comum, baseada na explicação científica como a melhor explicação para as coisas do mundo. Num currículo a favor das diferenças, os conhecimentos, ao contrário do que muitas vezes acontece com o currículo comum, eles estão lá só porque eles vieram da ciência, e às vezes a gente nem sabe para que eles estão lá, por que eles estão lá e para que eles servem. Num currículo a favor das diferenças, os conhecimentos sempre são ancorados. O professor, a professora sempre fará um esforço a mais para ajudar as crianças a entender que grupo produziu aqueles conhecimentos, por que são aqueles e não outros, a quem aqueles conhecimentos interessam, de onde eles vêm e por aí vai. Voltemos ao exemplo da Inconfidência Mineira. Por que ela tem exatamente esse nome? A quem ela interessa? Quando ela chega? Quais foram os discursos que se produziram sobre ela? Pensemos na célula, pensemos no átomo, nesses modelos tão comuns que nós aprendemos ao longo da nossa trajetória. Pensemos no basquete, no vôlei, que às vezes os currículos de educação física ensinam. Pensemos nos pintores, que às vezes são estudados nos currículos de arte. Por que essas pessoas estão lá? Por que aquelas práticas corporais, aqueles esportes, tiveram tanta ênfase? Por que a célula foi representada daquela maneira, com aquela membrana ou não, daquela maneira? Por que o átomo foi representado daquela maneira? Um currículo ancorado socialmente, um currículo que ancora seus conhecimentos, ele ajuda as crianças a entenderem, ele ajuda os jovens e os adultos a entenderem por que aquilo foi produzido daquela maneira e por que aquilo recebeu ênfase e está no currículo daquela forma.